Oi gente, meu nome é Davi, tenho 57 anos e a história que eu vou estar contando para vocês aconteceu com um amigo meu hoje já falecido em 2007. Vou estar mudando aqui o nome de todos os envolvidos e da cidade onde tudo aconteceu por motivos pessoais. Eu vou estar chamando esse meu amigo de Wagner e a sua companheira de Selma. O Wagner é natural de um pequeno município na zona da Mata Mineira com aproximadamente 2.320 habitantes. Ele vem de uma família muito festeira. Quando moleque, ele arrumava muitas confusões por onde ia. Até porque ele gostava de tomar umas e outras, e quando ele tomava umas e outras ele ficava meio valente. Em uma ocasião, ele conheceu uma mulher que havia vindo do Rio de Janeiro para morar no pequeno município onde ele era nascido. E aqui vou estar chamando ela de Selma. Eles se conheceram e já começaram um namoro. Logo pouco tempo depois começaram a morar juntos. Ela já tinha um filho de outro casamento e eles tiveram mais 2 filhos juntos. Esse meu amigo era motorista de caminhão, mas nessa ocasião ele estava parado. Certa ocasião ele recebeu uma proposta de uma empresa para trabalhar de motorista, e era uma transportadora. Porém, essa transportadora ficava em uma cidade de 28 mil habitantes. Era uma cidade vizinha a que ele morava, a que ele nasceu. Então, como ele estava precisando muito do trabalho, ele, Selma e os filhos decidiram mudar para essa cidade. Eles se mudaram para um bairro, para uma casa simples, em um bairro próximo a essa transportadora. Na transportadora falaram com ele que estariam precisando também de um ajudante. Então rapidamente ele arrumou essa vaga para mim, porque eu também estava precisando de trabalho naquela época. Aí me mudei também para essa mesma cidade e aluguei para mim um quartinho com banheiro, pois como eu era só, isso para mim bastava. O meu amigo Wagner, com sua esposa e os filhos, estavam pensando em se mudar dessa casa que eles haviam alugado há pouco, porque essa casa era um pouco pequena. Como a casa deles estava sempre cheia de gente da família, amigos, pois eles eram muito festeiros, e além do mais, essa casa que eles haviam alugado, ela estava com alguns problemas. Além de ser uma casa pequena, havia bastante problemas de infiltrações. Foi então que eles encontraram uma casa em um bairro vizinho a esse que eles haviam morado de início, e era uma casa até bem mais próxima ainda do trabalho dele. Uma casa ampla, uma casa boa, que não tinha infiltrações, trincas e os problemas que haviam naquela outra casa. Como eu havia dito anteriormente, esse meu amigo Wagner e a sua esposa Selma, até então já esposa, eles tinham alguns problemas com álcool. Eram muito festeiros e quando bebiam perdiam um pouco a linha. E nessa casa que eles alugaram, já ficava num bairro mais tranquilo, onde as pessoas não gostavam muito desse tipo de festas e barulhos, som alto, enfim. Mas o problema maior era a casa do lado da que eles estavam alugando, pois nela morava um cidadão que aqui eu vou chamar de Michael, que era um daqueles cidadãos muito estranhos, que andam sempre de preto, geralmente com camisas de banda. Até aí tudo bem. Mas algumas pessoas diziam que esse cara mexia com algumas coisas de magia, de feitiçaria. Mas era notório que ele era um cara bem fechado e que não gostava de muitas amizades e que também não gostava de muita bagunça, de barulho não. Mas foi aí que os problemas começaram. Por causa do barulho, do movimento, das festanças e a música muito alta na casa do Wagner, começaram a haver uns atritos entre eles. E também com o tempo começaram a acontecer fatos estranhos na casa onde o Wagner estava morando, pois seus filhos, que eram pequenos, haviam visto brinquedos se moverem sozinhos, cair do guarda-roupa. A sua esposa Selma começou a ouvir vozes dentro de casa, a ver vultos. E até em uma das viagens o Wagner brincou comigo. Disse assim: a minha mulher que
Eu bebo mais que a minha mulher e ela que vê coisas, fica vendo coisas dentro de casa. Ah, isso não é nada. Ele não levava muita fé nessas coisas de sobrenatural. Mas eu havia notado que no fundo, ele estava sim preocupado de alguma forma com essas coisas que haviam acontecido em sua casa. Em uma ocasião, eles fizeram uma festa, inclusive que eu estava, que essa festa passou um pouco do limite. E alguém da vizinhança chamou a polícia. A polícia veio, mandou abaixar o som, fizeram um boletim de ocorrência e eles ficaram achando que era o tal Michael. Pois eles já haviam tido muitas brigas e discussões e quase entraram em vias de fato. Então, no outro dia, eles foram até a casa desse Michael ao lado, chamaram na casa e começaram a tirar satisfação, e já acusando ele de ter chamado a polícia. E o Wagner chegou até a ameaçar dar uns tapas nele. Ele simplesmente olhou para o Wagner com um olhar frio e disse assim: aproveite muito bem a sua estadia, pois o seu tempo nessa vizinhança e em qualquer outro local da terra está terminando, pois o que é seu está guardado e não tarda a chegar. Nisso ele se virou, bateu a porta e nós ficamos até um pouco apreensivos dele pegar algum tipo de arma dentro de casa ou coisa parecida. Mas não demorou muito tempo. Os eventos na casa do Wagner começou a piorar. Começou a aparecer assombrações na casa, barulhos, vultos e todo tipo de sobrenatural. Com o tempo também, Wagner e Selma começaram a brigar muito, então eles decidiram se mudar daquela casa. Wagner voltou para a mesma cidade onde morava anteriormente, juntamente com Selma e os meninos. Até porque eles haviam ganhado uma casa desses programas sociais que estava tendo nessa época e iriam sair do aluguel. Ele continuou trabalhando na empresa, ele ia e voltava, pois a cidade não era muito longe, dava coisa assim de uns 12 quilômetros. Mas o pior ainda estava para acontecer com ele, coitado. Pouquíssimo tempo depois, Wagner começou a sentir que não estava muito bem e decidiu ir ao médico. Indo ao médico, ele foi diagnosticado com câncer e o médico deu 2 meses de vida para ele. O Wagner não tinha histórico disso na família. Ele era bem forte. Sim, ele poderia ter tido algum problema relacionado à cirrose porque bebia bem. Mas não. Há exatamente 2 meses e 1 semana depois, Wagner nos deixou. E a sua esposa ficou muito abalada com o acontecimento. Ficou traumatizada e com depressão por muito tempo. Até começar a frequentar uma igreja evangélica, onde ela mudou de vida. Até hoje me recordo daquela ocasião em que aquele sujeito desconjurou o Wagner. Depois disso ele nunca mais foi o mesmo e pouco tempo depois veio nos deixar. E nada tira da minha cabeça que aquele sujeito realmente, como muitos falavam, era um bruxo, um feiticeiro e que lançou um tipo de uma praga em cima de Wagner. E eu mantenho distância de gente que lida com esse tipo de prática. Bom, gente, essa foi minha história. Obrigado por terem me ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.